Direito ao Ponto, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feito em conjunto com a Rádio Alba. Eu vou ter o prazer agora de receber aqui nos nossos estúdios o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Bahia, Dr. Vitor Gugel, e nós vamos falar sobre a prerrogativa, o instrumento de proteção da advocacia e da sociedade. Deixa eu ler aqui o que a nossa... Deixa eu olhar para cá, para a nossa câmera, que eu acabei nem olhando. O vício do rádio. A defesa das prerrogativas é uma premissa fundamental da OAB Bahia. E neste triênio, a Comissão de Prerrogativas seguirá atuando na defesa da classe. Além de proteger o profissional, as prerrogativas assistem a toda a sociedade quando o pleno exercício da profissão é desrespeitado. No programa de hoje, como eu disse anteriormente, aqui comigo, o Dr. Vitor Gugel, presidente da comissão, recém-empossado presidente da comissão. Eu vou falar isso para todos os pares que eu tenho dito aqui no Direito ao Ponto. Parabéns pela vitória, muito boa sorte nesse segundo mandato aí que arvora a presidenta Daniela Borges e sua presença. Seja muito bem-vindo aqui ao Direito ao Ponto. Tudo bem com você, meu amigo? Obrigado, Ganem. Obrigado ao público que está nos acompanhando, principalmente o público da advocacia, mas o público também cidadão, que não é formado em direito, porque, como você mesmo disse, o advogado ele representa o cidadão. E para mim é uma honra muito grande retornar aqui a essa casa. Estava falando com você aqui nos bastidores que eu estive aqui no início da gestão 1 de Daniela Borges, vamos dizer assim. Sim. E agora retornei, ao final para falar de alguns projetos que a gente estava desenvolvendo e prestando conta. E agora retorno no início dessa gestão 2, dessa segunda gestão. Mas como diz a nossa presidente Daniela Borges, nós não estamos numa gestão apenas reeleita, nós estamos começando uma nova gestão com novos projetos, com novas pessoas, com novos colegas e com aqueles que também permanecem com todo o gás, com o objetivo de seguir com o trabalho, de fazer um trabalho novo também, renovando o que foi feito de bom e construindo novos caminhos para aqueles problemas e obstáculos que nós tivemos e agora renovando com força total, seguindo com o trabalho, porque o trabalho não pode parar. As pessoas sempre têm dúvida e aí é normal, inclusive, só para reiterar, nós somos ouvidos e assistidos pelos alunos e alunas de faculdade de Direito, Salvador e Bahia fora, pela audiência da TV Alba, e sempre fica aquela dúvida sobre definição de prerrogativas. O que são as prerrogativas advocatícias? Bom, primeiro a gente precisa desenvolver isso aqui e dizer que prerrogativas não são privilégios. Nós, advogados, não temos nenhum tipo de privilégios. As nossas prerrogativas estão dispostas, Ganem, no artigo 6º e 7º da nossa lei federal, que é o nosso estatuto, Lei Federal 8906 de 94. Eu gosto de destacar e dizer sempre que nós temos uma lei federal que garante os nossos direitos e prerrogativas. Isso é importante destacar, porque isso se sobrepõe a qualquer cartaz que você vê afixado, qualquer despacho, qualquer situação, qualquer determinação que às vezes você vê numa unidade policial, num cartório, que não pode ir de encontro a uma lei federal. E as prerrogativas da advocacia, elas servem, Ganem, para poder, desafio qualquer um a chegar lá no artigo 6º e 7º da nossa lei federal, a verificar que as nossas prerrogativas, elas servem para garantir o contraditório e a ampla defesa do nosso cliente, ou seja, do cidadão. Então, o advogado, ele tem um conjunto de normas que estão ligadas constitucionalmente para garantir essas prerrogativas do cidadão, como, por exemplo, ter acesso ao inquérito policial numa unidade policial, independente de procuração, salvo os casos de sigilo, que aí a gente precisa da procuração, mas ainda assim tem que ter acesso. Adentrar nos lugares, nas salas de sessões de tribunais, independente de aviso prévio ou de licença, e ter acesso aos magistrados, é o que a gente sempre fala. Claro que existe razoabilidade, o magistrado, inclusive, pode estar numa audiência, um processo sigiloso, sentenciando, a gente pode ali aguardar, mas a gente tem que ter um acesso restrito, e isso que a gente defende sempre. Temos um problema cultural aqui de dificuldade,
mas que combatemos diariamente. Como, por exemplo, também permanecer sentado ou em pé, independente de licença. Tivemos um caso clássico no Rio de Janeiro, no julgamento daquele caso do menino Henri, que a magistrada determinou que os advogados sentassem. Eu sempre uso isso quando eu falo sobre prerrogativas e passo esse vídeo que viralizou na internet. Os advogados, conhecedores de suas prerrogativas, permaneceram de pé. Dentre outras, né, salientando que não é hierarquia entre magistrados, advogados, membros do Ministério Público e por aí vai. Então a gente precisa conversar reservadamente com o cliente numa delegacia para saber a verdade dos fatos que o cliente tem. Então isso é um direito que garante o quê? Ampla defesa do cliente que está ali e não é obrigado a falar na frente do policial. Então a gente tem o direito de conversar reservadamente. Então são exemplos apenas do que a gente tem de prerrogativas para poder atuar com liberdade, com independência, sem hierarquia e exercendo o nosso mistério de advogados e advogadas aqui na Bahia com ampla atuação e independência para garantir esse direito do nosso cliente. Agora, dentro disso tudo que você colocou aí, tem acontecido? Acontece essa ampla liberdade da advocacia em... Por exemplo, você falou do parlatório, e aí você vê que em dado momento, posso estar falando uma bobagem, se tiver você me corrige, o juiz vai lá e dá um mandado que permite à polícia, dentro do parlatório, grampear aquele telefone do advogado com o cliente. E aí você tem aquela conversa ali, que seria uma conversa sigilosa, gravada pela autoridade policial. Aí eu pergunto para você, é ampla realmente a condição da prerrogativa da advocacia? Ela é ampla e tem que ser ampla sempre. O que pode acontecer, que não deve acontecer, são casos de ilegalidade, de violação dessas prerrogativas. E aí nós combatemos diariamente isso. Agora, a gente tem os casos de ordem judicial, que a gente entende que ainda com ordem judicial excede muitas vezes, como, por exemplo, você falou do parlatório. Essa conversa no parlatório, ela é, na verdade, reservada, é um direito do advogado e do cliente, do cidadão, que está ali cumprindo a pena dele, né, ou provisoriamente que seja, ter uma conversa reservada com o cliente, porque senão, inclusive, ele não vai ter garantida a ampla defesa. Porque imagine você, um advogado chega para conversar com o cliente, seja no parlatório ou numa sala improvisada, que seja, esse ambiente precisa ser garantido, o sigilo, independente do local exato, ou da estrutura do local, porque às vezes não tem uma estrutura adequada, mas mais importante do que a estrutura adequada, que é uma questão de Estado, é o direito e a prerrogativa do cliente conversar com o advogado dele, e essa conversa está sendo monitorada. Então a gente entende que isso deve ser de forma reservada, e o nosso estatuto prevê, inclusive, que é inviolável o local de trabalho do advogado, o escritório dele e os meios de comunicação, como por exemplo e-mail, telefone, tudo isso. Para haver, na verdade, um monitoramento, é necessário que se tenha uma ordem judicial. E ainda assim, essa ordem judicial pode ser combatida judicialmente, claro, com recursos, né? Enfim, a Procuradoria da OAB faz um trabalho fantástico, coordenada por nosso Procurador-Geral Rafael Matos e o nosso gerente da Procuradoria, Edgar Freitas, que faz um trabalho muito bom e um trabalho muito combativo de garantir essas prerrogativas da advocacia. Muitas vezes o judiciário, com todas as vênias e todo o respeito que nós temos, se excede com algumas determinações judiciais. A gente entende, por exemplo, que suspensão da OAB, né, da advocacia, do profissional, ela só pode ser feita por órgão interno da OAB, que é o TED, não através do judiciário. Mas às vezes tem essa ordem, a OAB combate através da Procuradoria, isso é só um exemplo. Mas a gente entende que essa conversa sim é inviolável, é ampla essa prerrogativa, sim, e nós não negociamos ela. Agora, se acontecer, nós vamos combater diariamente, como sempre fazemos, de forma muito respeitosa, mas ao mesmo tempo combativa. A gente sempre fala sobre uma coisa também que é muito em voga, é a advocacia e as prerrogativas em instrumento de proteção da cidadania, né? E aí as pessoas, e aí estou sendo muito sincero com você, as pessoas têm essa dúvida sobre como é essa proteção à cidadania, de que forma a prerrogativa atua em proteção. A gente poderia exemplificar, até para poder tirar de que forma a advocacia estaria dando essa proteção à cidadania? Poderíamos, é o conceito mais amplo, mas nós vamos objetivar aqui. Começa que o artigo 133 da Constituição garante, lá estabelece, nós somos a única profissão privada citada nominalmente na Constituição, a advocacia,
o artigo 133 fala que o advogado é dispensável à administração da justiça. E o nosso artigo 2º também do nosso estatuto ratifica isso, em 94, a Constituição de 88. Então, se o advogado é dispensável à administração da justiça, Gane, é porque o advogado ele tem um papel essencial. Tirando algumas exceções que nós temos na lei, que é o jus postulandi, onde o cidadão pode postular sozinho em causa própria, como, por exemplo, juizado, as causas até 20 salários mínimos, o justiça do trabalho, algumas situações. Em regra, o acesso ao judiciário, ele é franqueado, ele é permitido através do advogado. Aquelas pessoas que não conseguem arcar com um advogado privado, eles vão buscar a defensoria pública. Então, o cidadão ele não consegue acesso à justiça sozinho, de forma independente. Ele precisa do advogado privado, né, ou aquele dativo que seja, que às vezes no interior acontece muito mais do que na capital, ou a defensoria pública. Então, o advogado, na verdade, ele representa o cidadão. Daí nós temos aquele lema, advogado respeitado, advogado valorizado é o cidadão respeitado. Então, você que me acompanha em casa, por exemplo, você colega advogado e advogada aqui na Bahia e em todo o Brasil, porque nós temos hoje uma advocacia de todo o Brasil que atua também aqui na Bahia. Você precisa entender, nós precisamos entender, Gana, enquanto sociedade, não é nem enquanto apenas advogados e advogadas, porque fica parecendo um corporativismo e não é. A advocacia, ao contrário, é uma classe, a OAB, inclusive, é uma categoria, é um órgão muito independente, né? A ordem é muito independente, inclusive pune os seus pares com rigor. O TED tem feito um trabalho fantástico, hoje é presidido na gestão anterior por Silvio Garcês e nessa por Emília. E nessa gestão, inclusive, a gente já tem começado, né, a atuar dessa forma, a cortar na carne daqueles profissionais que não atuam da forma correta. Porque os profissionais que atuam de forma correta, eles são essenciais. Dito isso na Constituição, no nosso estatuto, e a gente consegue enxergar isso na sociedade. Então, quando um advogado ele chega para despachar com o magistrado, para falar com o delegado, por exemplo, na unidade policial, ou no órgão administrativo, numa secretaria, enfim, numa autarquia, ele chega ali para representar um cidadão. O advogado não chega ali para pedir nada para ele ou para tomar um cafezinho. Ele chega ali para representar, para buscar o direito do cidadão. Então, esse contraditório, essa ampla defesa que eu tanto falei aqui, que está disposto lá no nosso artigo 6º e 7º do Estatuto, ele serve para garantir, Gane, esse direito do cidadão. Então, esse cidadão ele vai ser respeitado à medida que o advogado seja respeitado também. Tem algum caso, assim, de desrespeito à sociedade, Vitor, que você... Alguma coisa mais proeminente, assim? Exemplo de, sei lá, acesso à praia. Tô chutando aqui, né? Acesso à praia, e aí a advocacia teve dentro da coletividade atuar. Eu tô chutando. Entendi. Mas tem alguma coisa que a gente possa expressar? Para mim, Gane, a maior dificuldade hoje que a gente vê é a dificuldade da advocacia em ser atendida por alguns órgãos. Esses casos, sim, ao meu ver, violam prerrogativas e representam, sim, uma falta de atendimento à sociedade. Pronto. Além disso, a OAB sempre atua em questões sociais, sim. Né? Eventos, por exemplo, históricos que a OAB tem atuado, né? Questão de discutir legalidade de reajuste de IPTU, isso na gestão Luiz Viana foi feito lá atrás. Verdade. Né? Por exemplo, questões, sim, que você falou, de discussões sociais, de áreas públicas, de acessos públicos, de questionamentos, por exemplo, como a gente vê de legalidade de algumas leis que são criadas, a atuação, às vezes, do município, do estado, sim, a OAB sempre atua defendendo. Alguns casos de repercussão, né, policiais que a Comissão de Direitos Humanos atua, seja em unidade prisional, em caso de atuação de polícia. Então, a OAB tem uma série de comissões que atuam de forma independente, na forma ambiental, direitos humanos, área criminal, enfim, por aí vai. Então, nós sempre atuamos, sim, defendendo a sociedade. O papel institucional da OAB é defender a advocacia, mas pregar a paz social. É o papel do advogado, a paz social, o bem-estar e a sociedade como um todo ser atendida pela advocacia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou intervalo comercial, eu estou conversando com o presidente da Comissão de Prerrogativas, Dr. Vitor Gugel. A gente vai ao intervalo e volta já. Vamos lá. Estamos de volta aqui com o nosso Direito ao Ponto, hoje conversando com o presidente da Comissão de Prerrogativas, recém-possado presidente da Comissão de Prerrogativas,
Dr. Vitor Gurgel, a gente falando sobre a prerrogativas como instrumento em defesa da sociedade, proteção da advocacia e da sociedade. Eu sei que você falou sobre muitos projetos, sobre esse segundo mandato da presidenta Daniela Borges, segundo triênio. E tem uma coisa que foi dito aqui há um tempo atrás, mas ninguém melhor do que você para poder falar sobre isso, que é a escola de prerrogativas. O que é a escola de prerrogativas? Você sabe que eu fiquei curioso há um tempo. A escola de prerrogativas, Gana, é um projeto que a gente já vem desenvolvendo no final do ano passado. E eu diria que na prática a gente já vem colocando algumas coisas, né, no dia a dia da comissão. Aos poucos a gente já vem. Agora a gente vai formalizar, vamos lançar no próximo mês de abril, a escola de prerrogativas, que nada mais é do que um projeto onde a comissão de prerrogativas ela vai sair da OAB, entre aspas. Em que sentido? Nós estamos comparecendo a alguns cursos de formação, por exemplo, da Academia da Polícia Civil, que chama a CADEPOL, né? O curso de formação. Nós já tivemos a honra de palestrar lá para formação de delegados, investigadores, escrivão. Bacana tratando das prerrogativas na teoria e na prática, trazendo exemplos e ressaltando a importância da prerrogativa da advocacia, do papel do advogado. Eu digo sempre, quando eu falo para os policiais, por exemplo, informação ali, que é aquele momento, né, que eles têm um curso com todas as áreas para depois começar a exercer a sua atividade. E eu digo sempre que o trabalho da polícia e o trabalho do advogado, eles caminham e se complementam. E o trabalho do advogado, ele legitima o trabalho da polícia, quando ele é respeitado em suas prerrogativas, atuando. Então, por exemplo, a gente vai e fala da importância do respeito dessas prerrogativas para, inclusive, não ensejar nulidade nos inquéritos, nos procedimentos. Isso é um exemplo. Nós temos também a proposta de levar isso para as academias de polícia militar, para também os cursos de formação de servidores públicos estaduais e federais, para que a gente possa chegar lá ministrar blocos de aula nesses cursos de formação e até, no segundo momento, estender para aquelas hipóteses de promoção dentro do serviço público, que o cidadão passe ali por cursos de formação, dentre eles de prerrogativas, para que não venha violar essas prerrogativas. Então a gente quer atender e buscar essa formação, essa contribuição com toda a humildade e vênia possível, para que o agente público que vai ingressar naquele momento, ele já ingresse no serviço público com essa formação e conhecimento das prerrogativas, que muitas vezes há violação por falta de conhecimento. Às vezes há também por arbitrariedade. Acontece e não deveria acontecer. Mas também queremos para aqueles que já têm uma carreira de 5, 10, 20 anos, que eles também tenham uma nova formação, uma nova atualização, conhecendo as prerrogativas, conhecendo o que mudou na legislação, como, por exemplo, hoje violar prerrogativas quando se há dolo, né, é crime. E a gente precisa, inclusive, informar isso para as pessoas. Formar também para colegas advogados. A gente vai fazer esse curso aí. A Escola de Prerrogativas vai ter uma atuação com cursos também, em parceria com a ESA, Escola Superior da Advocacia, hoje com a diretoria lá preenchida e liderada por Sara Barros, que está fazendo já um trabalho muito bom. Inicialmente já começou com a corda, né, a 100 por hora. E é importante a gente destacar isso, porque a gente não quer só fazer um trabalho combativo, repressivo. A gente quer fazer um trabalho preventivo, combater, na verdade, mas ao mesmo tempo fazer com que o problema não chegue. Isso é uma meta, é difícil, é um trabalho de longo prazo, mas a gente precisa começar. Então a ideia é deixar uma semente, é deixar o nome. É um projeto que ele não é pioneiro, mas nós estamos trazendo, espelhado em algumas seccionais, por exemplo, Minas Gerais, Rio já tem, e a gente está fazendo uma adaptação para a Bahia e tentando aprimorar, pegando a parte boa e aprimorar, desenvolvendo outros temas. Então nós não temos essa vontade, essa questão de ser, como a gente diz aqui popularmente, o dono da ideia. Nós queremos, ao contrário, pegar ideias que tem em outros estados também e construir novas ideias ou reconstruir, no que for possível. Então, esse é o objetivo da Escola de Prerrogativas, é formar colegas e formar também servidores públicos no sentido geral. Nessa questão da Polícia Civil, isso já está sendo desenvolvido? Já desenvolvemos desde a gestão passada. O doutor Fernando é um delegado responsável pela CADEPOL e ele já convidou a gente. Já tive a honra de palestrar lá para alguns policiais. Foi uma experiência riquíssima. Nós somos sempre muito bem recebidos, a advocacia lá.
E eu tenho certeza, já tive depois em caravanas de prerrogativas, visitando algumas unidades de polícia no interior, delegacias, e de ser recebido por delegados e assim, doutor, o senhor já esteve lá no curso de formação, quando eu tomei posse e tal, e é um feedback muito positivo, porque a gente precisa desse feedback para se animar, para seguir com o trabalho e para ver em prática o que a gente colocou naquele momento ali em teoria. Então, a gente consegue ter um feedback muito positivo dos colegas, porque eu tenho certeza que esse delegado, esse escrivão, esse investigador que toma posse, normalmente vai muito para o interior, quem começa, ele já chega no interior com uma abordagem diferente, um respeito maior pela advocacia. Nada que tenha que ser fora do comum, ao contrário, o respeito faz parte do dia a dia. Mas, na verdade, quando se respeita as prerrogativas, se respeita o cidadão, que a gente falou no bloco anterior. Caravanas, você está falando sobre a escola de prerrogativas e eu sei também, você citou aí na fala, sobre essa questão de interior. Uma coisa que eu sempre falo aqui, de uma fala da presidenta Daniela Borges, é a interiorização. Cada vez mais interiorização. Trazido por Luiz Viana, encaminhado também por Fabrício de Castro, o presidente, e agora por ela. Como é que está a sua questão das caravanas? É Bahia toda ou são as 37 subseções? São as 37 subseções. Na última gestão, nós conseguimos fazer, com caravana especificamente, 31. Mas eu estive, independente do projeto Caravana, em todas as subseções da OAB, em todas as 37. Palestrando, resolvendo coisa, visitando magistrado, delegado, ouvindo a classe. Tivemos com o projeto Caravana, de prerrogativas em si, que consiste em a gente comparecer, ouvir a classe, visitar, participar de reuniões, entender os problemas locais. Porque, por exemplo, tem lugar que eu chego no interior, subseção, perdão, que a delegacia de polícia ali é exemplo, que a advocacia local diz assim, não precisa ir lá não, lá tá tudo ok. Aqui a gente precisa que compareça ao fórum. Tem lugar que a gente foi na agência da Caixa, na agência do Banco do Brasil, tem lugar que a gente foi, por exemplo, no INSS. Então, isso depende muito de onde a gente vai, mas sempre buscando construir pontes e derrubar muros, é que eu digo sempre. E a caravana de prerrogativas, ela chega com a comissão para poder somar, agregar. Não chegamos, teve pouquíssimos lugares que a gente foi recebido com certo, né, temor, ou com certo ali, né, às vezes a autoridade chega ali, acha que a gente chega ali para apontar o dedo. Eu digo, olha, doutor, a gente está aqui não é para apontar dedo, a gente está aqui, eu digo sempre, para construir pontes e derrubar muros. Estamos aqui também para ouvir as demandas que o senhor tem, que a senhora tem, no âmbito aqui da sua atuação, para poder levar também, a OAB serve de ponte para poder levar, porque às vezes está acontecendo problemas ali por uma falta de estrutura, por uma falta de um computador, né, por uma falta de algum material humano ou físico mesmo. Então vamos tentar resolver aqui, sempre com diálogo, o resultado, o feedback é muito positivo. Até quem recebeu a gente, assim, inicialmente com desconfiança, depois mudou a postura e a gente saiu de lá com feedbacks muito positivos. Então, muitas vezes o resultado prático, assim, é sensacional. Às vezes não tem muito o que fazer, a gente dialoga, quando não resolve, representa a corregedoria e busca sempre uma solução maior, né, com o órgão hierarquicamente superior, vamos dizer assim. Agora, das poucas sessões que eu não fui, que foram as mais perto, até eu rodei a Bahia toda aí, a gente compareceu sempre construindo, não só, às vezes, em oportunidade desagrava, a gente fazia outras visitas também, ou conversando com os presidentes, com a classe, buscando sempre construir essas soluções. Tivemos também em manifestos, tivemos em Alagoinhas, por exemplo, não tive com a caravana, mas estive lá no movimento contra o fechamento da Justiça Federal, tive também palestra de seminários, e a gente vai sempre ouvindo a classe e construindo isso, é um exemplo. Mas a gente precisa sempre rodar a Bahia, porque a OAB é a OAB Bahia, e é a OAB por toda a Bahia, como Daniela Borges fala muito bem, e é a presidente que eu não tenho dúvida de que mais rodou o estado da Bahia inteiro. Ela já foi nos lugares mais longes, né? Ela conta sempre a história de Campo Alegre de Lutz, que inaugurou uma sala, um lugar onde não tem fórum, mas tem advocacia, e a advocacia se fez muito presente. Tivemos em Baixa Grande, por exemplo, não tem fórum, mas tem advocacia, a OAB inaugurou uma sala lá, estive presente com ela lá. Então isso é um retorno muito positivo, né? A OAB hoje, na verdade, desde da gestão, na minha percepção humilde, respeitando as gestões anteriores, que fizeram trabalhos muito importantes também, mas a gestão de Luiz Viana, eu acho que começou esse projeto de interiorização e hoje a OAB tem inaugurado sala, aproximada da advocacia do interior, a advocacia do interior se sente mais valorizada.
Vitor, Prerrogativas Online é um projeto também em conjunto com a ESA? Feito Não, Prerrogativas Online é um projeto da Comissão de Prerrogativas, onde nós lançamos uma plataforma para registro dos casos de violação de plataforma, prerrogativas. Você fala aplicativo? Não é um aplicativo, na verdade, é uma plataforma que, na verdade, o link está dentro do site da OAB Bahia e dentro também do Instagram Prerrogativas BA. Sigam a gente lá, Prerrogativas BA, o Instagram da Comissão de Prerrogativas. Bacana. Lá na bio você vai ver o Prerrogativas Online, onde você pode registrar qualquer tipo de violação de prerrogativas. E a gente pede aos colegas que registrem, Gunner. Por quê? Porque esse registro tem 2 vieses. O primeiro viés é um viés da estatística, que a partir desse registro nós vamos poder atuar mais de forma incidente, poder ter essa estatística para poder atuar no dia a dia naquele órgão, naquela vara, naquela unidade que você está registrando. Segundo, porque a partir dali a gente tem uma formalização, porque às vezes os colegas se queixam em grupo de WhatsApp, rede social, mas não formaliza, e a gente precisa que formalize, que junte documentos, que junte provas, porque para a representação dessa autoridade violadora de prerrogativas, a gente precisa de prova. Todos nós advogados sabemos, e até um cidadão comum, que um processo que não tem prova, ele gera o quê? Arquivamento ou improcedência, né? Uma ação, você ingressa com a ação, se você não prova, tirando aquelas hipóteses de versão do ônus da prova e tal, previstas legalmente, a gente precisa provar o que a gente está dizendo. Então, a gente, quando representa uma autoridade, a gente precisa de prova, precisa de registro, precisa de indicação, um e-mail, um vídeo, um áudio que você gravou, o que é que tem. A gente precisa de um depoimento, de uma testemunha, transcrito, para poder registrar e atuar. Então, por exemplo, quando a gente pega esses dados do Prerrogativo Online e representa numa corregedoria, a gente precisa ter essa estatística. Então, o Prerrogativo Online surgiu diante de uma necessidade. Nós criamos um sistema, que eu estou chamando de plataforma, mas é um sistema, na verdade, para poder colher essas informações. Já temos lá o direcionamento das unidades e também para que o colega indique qual é a prerrogativa violada, porque às vezes o colega procura a OAB pedindo um auxílio, porque está demorando um processo e tal, mas aí não é um caso de violação de prerrogativa, já é a Comissão de Celeridade Processual. Mas a Comissão de Prerrogativas termina sendo a porta de entrada da OAB, porque nós temos um telefone de plantão e uma sala com atendimento presencial no plantão do fórum, e no site da OAB tem também. Então a gente precisa atuar nesse sentido com esses registros, porque esse registro direciona a nossa atuação. Então a ideia foi concentrar esse número de informações. Eu tenho 1 minuto apenas, e aí eu queria que você falasse das outras ações da comissão. O que é que a gente tem previsto para 2025 da Comissão de Prerrogativas? 2025, da Comissão de Prerrogativas, além da Escola de Prerrogativas, nós temos o Prerrogativo Online para que nós possamos atuar em loco, frequentando os lugares, com reuniões, com exigências de algumas autoridades, exigências com todo respeito, mas é exigir mesmo que as nossas prerrogativas sejam respeitadas. Na verdade, nós temos também alguns projetos ainda que eu não posso divulgar aqui. Não, a gente tem o projeto, por exemplo, na verdade, já posso dar um spoiler, de fazer em loco uma espécie de visita com o Atender é Lei, que é um projeto que já vem do final da gestão passada, mas vamos colocar aqui, conscientizando e fazendo os registros daquelas autoridades que não estão atendendo a advocacia, por exemplo. Ótimo. Projeto bacana que a gente vem desenvolvendo aí com a Procuradoria, Mariana Oliveira participou, e uma série de pessoas aí competentes, legais, que estão ajudando a gente também. Dr. Vitor Gugel, muito obrigado por sua presença aqui no Direito ao Ponto da TV. Eu lhe agradeço, acompanho muito Prerrogativas, muito mesmo, porque eu sei que é o principal pilar da advocacia. Muito obrigado por ter vindo, viu? Agradeço, estou à disposição. Olha, eu vou ficar por aqui e a gente volta com mais um Direito ao Ponto aqui na TV Alba. A todos um grande abraço, fique com Deus, até a próxima.